dias que a pastora me chamou para pregar, eu já estava assim, tentando estudar a palavra do Senhor, mas eu não estava muito que entendendo a palavra do Senhor. E eu estava assim, Deus, como assim, Deus? Porque eu sinto que eu estou crescendo espiritualmente, eu sinto que eu estou tendo mais intimidade com o Senhor, mas de repente eu não estou mais entendendo, não estou conseguindo entender o que o Senhor quer falar comigo. E esses dias eu fui acordada de madrugada e eu não conseguia dormir. Eu falei, Deus, como assim eu não estou conseguindo dormir? E a pastora sempre fala, quando você se acorda, vai ajoelhar e orar. Eu falei, então eu vou ajoelhar e orar. E eu orei ao Senhor. E Deus botou essa palavra no meu coração que ardeu muito, que ficou ardendo no meu coração, que queimou, que eu falei, isso é que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. Que hoje eu vou falar sobre o poder do silêncio do Senhor. Então, hoje eu peço para a igreja abrir as Bíblias em Marcos capítulo 4. E a gente vai ler versículo 35 ao seguir. Fala amém quando acharem, por favor. Marcos 4, versículo 35 ao 41. Dia, quando estava anoitecido, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar o lago para chegar até o outro lado. Então, deixando a multidão, entraram no barco onde Jesus estava e levaram e outros barcos o seguiram. Um vento muito forte começou a soprar e as ondas batiram contra o barco com tal força que ele já estava quase cheio de água. E Jesus estava na parte de trás do barco dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe perguntaram: Mestre, estamos afundando. O Senhor não se importa com nós? Jesus levantou-se e depois de repreender o vento, disse para o mar: pare, fique calmo. O vento então parou de soprar e tudo ficou calmo. Depois Jesus lhe disse: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Os discípulos, porém, sentiram muito medo e perguntavam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e as águas lhe obedecem? Amém. Podemos sentar. Glória a Deus, aleluia. Eu sempre estudo a palavra e eu sempre já percebi que as palavras que sempre têm relacionamento comigo é que tem a ver com água, tem a ver com o oceano. Eu falei, Deus, por que será? Por que eu sempre tenho essas palavras que tem a ver com o oceano, com o mar, ou com um tipo assim de água? E eu tava até comentando isso com a minha mãe. Falei, mãe, por que será? E eu fui orar, eu fui buscar, e Deus falou no meu coração, porque, se vocês já perceberam, Jesus sempre está ministrando ao redor da praia, ao redor do oceano. Mas por que tem um significado o oceano? Porque o oceano é onde tem profundidade. O oceano é onde você mergulha. O oceano é onde você busca socorro. E eu falei, se isso é Deus falando comigo, eu não sei o que é. Mas isso é, eu falei, meu Deus, essa palavra é mesmo que Ele quer que eu fale para a tua igreja. Então, vamos falar sobre isso. Jesus e os discípulos estavam um dia ministrando e fazendo a obra do Senhor na rede de uma praia. E o dia passou, ele já estava cansado. E Jesus, nessa época, ele sempre é Deus, mas nessa época ele é humano, né? Porque ele estava aqui na terra. E ele falou, vamos discípulos, vamos atravessar. Mas a coisa que eu acho muito lindo que ele faz é que quando ele fala com multidão, ele fala igual eu estou agora. Eu estou falando, vocês estão escutando e ouvindo. Mas só que com os discípulos, ele não só fala, mas ele age com eles. Eles vêm fazer o que ele está falando para ver o verdadeiro poder que tem no fazer e não só ouvir. E aqui fala, em versículo 28, que fala: e Jesus estava na parte do trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe perguntaram: Mestre, estamos afundando, o Senhor não se importa?
Esses discípulos estavam loucos, eles falaram, meu Deus, eu acabei de entrar nesse barco e agora está afundando, eu estou louco, eu não estou sabendo o que fazer. Mas só que, nesse mesmo instante, Jesus sempre estava com eles, literalmente estava dentro do barco com eles, só que ele estava dormindo. Ele estava silenciado, ele não estava falando. E muitas das vezes, quando Jesus mostra, ele fica em silêncio. Quando a gente fica louco, a gente fica assim, o que eu vou fazer? Eu não estou ouvindo o Senhor. Mas só que isso é o poder do silêncio de Deus. Porque quando o Deus, ele silencia nós, ele é silencioso para nós, é isso quando a gente tem essa assim, vontade de buscar por que é isso, por que é isso. A gente tem aquela vontade de buscar e querer mais, e querer saber por quê. E a gente sempre pergunta assim, Senhor, será que você não me ouviu? Será que você não importa comigo? Mas não, o Senhor está falando para nós, irmãos, hoje, buscar o Senhor. Porque tem vezes que, para a gente chegar onde Deus quer que nós cheguemos, tem que ter silêncio. Tem que ter tempos que a gente acha que não tem saída. Tem que ter tempos que a gente se sente tão sozinha, só nós. E a gente fala, Deus, cadê você? Senhor, eu sou servo do Senhor. Onde que você está na minha vida nessa instância? Mas ele sempre estava com nós. Porque Jesus declarou no começo, quando ele foi escolher os discípulos, que ele sempre iria estar junto com eles. Ele nunca deixou. Quando Deus tem uma coisa para nós, nada pode separar. Nada pode tirar isso de nós. Mas só que eu acho muito, muito assim grande, que dá para ver o poder do Senhor. É que fala... Versículo 29, Jesus se levantou e depois de repreender o vento, disse para o mar, pare, fique calmo. Jesus estava dormindo. Ele acordou, assim, de um instante, ele acordou e já repreendeu. Eu não sei se vocês, mas quando eu acordo, eu preciso ter o meu tempinho para acordar, abrir meus olhos e me esperar, assim, para me acordar mesmo. Mas Jesus, ele tem tanto poder que ele acabou de abrir os olhos dele e já repreendeu. E já repreendeu. E isso só mostra o poder que realmente está no nome do Senhor Jesus. Porque ser crente não é fácil. Assim, amar o Jesus Cristo não é fácil. Porque vai vir esses temporais que a gente sente, ai Senhor, mas eu estava tão perto do Senhor. Eu estava tão íntimo com o Senhor e de repente agora eu não estou conseguindo ouvir a voz do Senhor. É porque Ele está mostrando, Ele está fazendo isso porque é um porta de processo. Processo é uma coisa muito grande que vem de ser crente. Processo é Deus pegando você do seu nível menor e te moldando para você ser uma pessoa que Ele quer que você seja. E Deus, Ele nunca falou para nós que ser crente iria ser fácil. Nunca. Porque se fosse fácil, Ele não iria morrer para nós. Ele não iria mostrar e ser o exemplo de morrer para nós e amar nós tanto se fosse fácil. Porque se fosse fácil, nós conseguiríamos, mas não é fácil. Mas Deus não fala que é impossível, porque todas as coisas é possível quando a gente está com o Senhor. E também, quando nós se sente mais afastado do Senhor Jesus, quando a gente sente que, eu não estou escutando a voz do Senhor, é quando Ele está trabalhando mais. Quando Ele está trabalhando mais profundo em você. É isso, eu acho muito, muito lindo. E também, Ele, igual a pastora, igual todo mundo fala, Ele não só escolhe nós só para fazer. Ele não escolhe quem está preparada para fazer a obra. Porque se fosse, não teria pessoas não fazendo obra. Teria ter todo mundo. Mas não, Ele não só escolhe, mas Ele capacita quem Ele escolhe. Mas para nós ser escolhido, nós temos que buscar. Que não adianta nós falar assim, ai meu Deus, olha fulano, ela está tão cheia da presença do Senhor, eu queria tanto ser isso, Senhor. Eu queria tanto ter as línguas de fogo que a pastora tem, eu queria tanto ter isso. Mas meus irmãos, não adianta você só falar que você quer e não buscar. Você tem que buscar, você tem que sair do seu conforto, você tem que sair do seu preguiça, você tem que se levantar e fazer. Não adianta, não tem sentido. Mas também nós temos que reconhecer que o nosso único socorro vem do Senhor. Glória a Deus.
Porque tantas pessoas, eles desistem dos caminhos porque é muito difícil. Então eles tentam achar os socorros que é mais fácil, que fica mais fácil buscar. Eles buscam em homens, eles buscam em redes sociais, eles buscam em doutores, em terapia. Mas no final das contas eles buscam todas essas coisas para se curar, mas fica mais ferrado. Glória a Deus, é verdade. Fica mais ruim. Porque a única pessoa que pode nos socorrer de verdade, pode se transformar nos nossos corações, é o Senhor Jesus Cristo. É só Ele. E Ele está disposto a nos ajudar. Ele está disposto. Só que nós temos que levantar e fazer. Nós temos que falar: Deus, eu quero que você venha no meu lugar. Glória a Deus. Porque os discípulos levantou e chamou Jesus. Falou: Jesus, ei, cadê você? Se a gente nunca se levantar e ficar assim: ai, eu tô morrendo aqui, que dó, e Deus tá ali, a gente nunca se levantar, nada vai acontecer. É verdade. Nós temos que levantar e fazer e agir. Glória a Deus. Mas em versículo 36, fala assim: então, deixando a multidão, entraram no barco onde Jesus estava e levaram, e outros barcos ao seguiram. Tem versões que fala, aqui que eu tenho uma versão que fala: eles deixaram a multidão e levaram consigo assim como estava. No barco havia também outros barquinhos. O que isso tem a dizer com nós? Nós sabemos que ser crente não é fácil. Nós sabemos que é uma luta mesmo. Mas tem as pessoas olhando para nós. Tem pessoas que dá para sentir que nós somos diferentes. Eles ficam olhando e vigiando, porque é igual um espelho. Quando você olha no espelho, você quer se arrumar, quer que seu cabelo fique lindo, sem frizz, quer que você seja assim linda. Mas a gente sempre fica buscando imperfeição. Como fala? Isso. E as pessoas ao nosso redor, eles buscam a mesma coisa no nós, mas só que no nosso relacionamento com Jesus. Porque eles sentem que nós somos diferentes, e qualquer coisa que nós falhamos, qualquer coisa que a gente erra, eles vão primeiro apontar em você. Eles não vêm como Jesus vem, com amor, falando: ei, filha, isso que tá errado, deixa eu te ajudar. Eles vêm com tudo. Eles vêm querendo te destruir. Eles vêm querendo te bater, querendo te acabar com você. Mas a gente tem que saber que nós somos crentes. A gente não está aqui de propósito. A gente não está aqui sem propósito. A gente está aqui passando essas lutas, passando essas guerras, porque a gente sabe que nós estamos aqui porque a gente tem uma coisa maior para nós no futuro, que é morar no céu. A morar no céu. E como que é isso? Como que eu vou me relacionar? Como que é? Relacionar com Jesus para eu poder ir no céu. Não é só indo no culto, adorando, louvando, tal. Não. É nos noites de madrugadas. É você se joelhando, se clamando e se orando. Porque sem Deus é nada. Igual Jeremias, ele era um profeta conhecido de chorão. Mas só que ele não chorava de tristeza. Ele chorava porque ele intercedia para o povo dele. Ele acordava à noite clamando ao Senhor. Então nós temos que nós temos que estar clamando dia e noite. Porque essa aqui é uma coisa séria. Na palavra fala que nos fins dos tempos vai ter lutas entre nações, que a gente já está vendo. Ele fala que vai ter tantas essas coisas no mundo que já está acontecendo com nós. E a gente está aqui dormindo. A gente está aqui tendo vergonha. A gente está aqui tendo todas essas emoções menos ao Senhor. Estes dias eu estava falando com a senhora Geracina e minha mãe, a Milana, estava lá. Eu falei: ó, senhora, uma coisa que eu sinto muito é quando as pessoas falam que eles têm vergonha de fazer obra. Meu Deus. Como que você vai ter vergonha de fazer obra se o nosso próprio Senhor morreu para nós? Ele tirou a vida para nós. Ele tirou a vida, ele tirou tudo o que ele tinha, que ele não precisava fazer, mas ele fez porque ele amou nós. E sendo que ele amou nós, a gente vai falar: não vou fazer porque eu tenho vergonha? Não pode fazer isso, não importa se você tem vergonha em nada. Jesus não tinha vergonha quando ele morreu na cruz. Jesus não tinha quando ele ficou lá privado. Eles falam que eles bateram eles com espadas. Eles cuspiram nele. Imagina alguém cuspir em você já fica aprovado. Mas eles cuspiram nele quando ele estava morrendo na cruz. E nós temos vergonha de sair e falar da obra do Senhor? Não faz sentido que nós temos que viver por Cristo 100%.
100%, que nós não vamos render ao pecado. Porque se fosse para render o pecado, eu já renderia logo bem antes. Mas não é para render o pecado, é para a gente render os pés do Senhor. E falar: Senhor, minha vida não mais pertence a mim. Eu te entrego tudo que eu sou, tudo que eu era ontem, tudo que eu sou hoje, tudo que eu vou ser amanhã. Porque eu não quero mais viver por mim, mas eu quero viver para ti. Eu quero viver para edificar o seu nome e a sua grandeza. Porque nós somos 100%, 1000% dependente no Senhor. Tem nada nesse mundo que pode nos socorrer, que pode nos dar aquela satisfação que nós precisamos. Porque Jesus, Ele nunca desistiu de nós, sendo que Ele sabia que nós seríamos pecadoras. Ele sabia que nós iríamos deixar Ele sabia que a gente iria fazer todas essas coisas, mas mesmo assim, Ele nunca deixou de nos amar. Ele nunca deixou de ser nosso exemplo para nós. Então a gente não pode ter medo desse mundo. Nós temos que pegar a espada, a arma do Senhor e ir com tudo, ir com força e falar: Deus, eu sei que vai ter lutas, eu sei que vai ter temporais, eu sei que vai ter tempos que eu não estou escutando a tua voz, mas eu nunca vou desviar porque eu sei que eu tenho coisas maiores. Eu sei que eu estou vivendo para coisas maiores na minha vida. Então, meu irmão, eu queria deixar uma pergunta para vocês, refletir essa semana. Será que o Senhor está falando conosco, mas Ele está falando conosco no silêncio? Só que a gente não tem ouvidos abertos para escutar? Será que nós estamos buscando uma resposta, mas Ele já nos deu, só que a gente não tem nossos ouvidos abertos para ver, para ouvir essa resposta que Ele tem para nós? Então nós temos que sempre saber que tem poder no silêncio do Senhor. Tem poder que talvez você não entende agora, talvez você não entende amanhã, talvez você não entende um ano, mas Deus tem um propósito para você entender. Pode ser que em 1000 anos você vai entender, mas você vai entender. Porque quando Deus fala uma coisa, Ele fala com autoridade. E nós precisamos fazer a obra com autoridade. Com autoridade. Então foi isso, minha breve reflexão. E que Deus recebe.